Existem lugares no mundo onde entrar sozinho pode significar ver algo que você nunca mais vai esquecer. No meio de florestas isoladas, exploradores, equipes de resgate e até câmeras escondidas já registraram encontros tão estranhos, tão desconfortáveis e tão perturbadores, que parecem cena de filme. Mas o pior é que nenhum desses casos foi inventado. No vídeo de hoje, você vai ver 6 encontros reais registrados em florestas, desde aparições humanas quase impossíveis, até presenças tão bizarras que por alguns segundos ninguém entendeu o que estava vendo. E um deles parece mais perturbador quanto mais você olha. Mas antes de te mostrar o primeiro caso, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo registros como esses. Aproveita também para se inscrever e comenta aqui embaixo qual tipo de encontro mais te perturba, com pessoas, com animais ou com algo que ninguém consegue explicar direito. Porque o que aparece no primeiro vídeo de hoje não parece normal à primeira vista. E o mais estranho é que esse encontro foi gravado de verdade. Nesse momento, as pessoas não estavam entendendo aquela língua indígena. Talvez ele só quisesse água. Não tinha como saber. Não dava não que esse pessoal pode chegar aqui pra cá. Daí ele passou a maçã ali. Não tem casa não ainda? Assim que você pôs, você não sei, daqui não. Daqui não, depois da outra se for pra essas coisas, desses creio. Esse registro foi feito em uma área isolada da floresta. E à primeira vista, parece apenas mais uma cena confusa no meio do mato. Mas basta prestar atenção por alguns segundos para perceber que havia algo profundamente incomum acontecendo ali. Do meio da vegetação, um menino surgiu carregando 2 tocos de madeira nas mãos. Ele não parecia perdido, não parecia ferido, e muito menos assustado da forma que qualquer pessoa comum estaria naquela situação. O mais estranho é que, assim que se aproximou, ele começou a falar em uma língua que ninguém ali conseguiu entender. As pessoas tentaram se comunicar, tentaram descobrir de onde ele tinha vindo, o que queria e se havia mais alguém escondido na floresta. Mas nada era simples. Cada palavra dita por ele aumentava ainda mais o clima de tensão, porque ninguém sabia exatamente quem ele era, há quanto tempo estava ali, e nem o que existia por trás daquela mata fechada de onde ele tinha acabado de sair. E foi justamente isso que transformou aquele momento em algo tão perturbador. Porque não era só um menino desconhecido aparecendo no meio da floresta. Era a sensação de que ele vinha de um mundo completamente separado do nosso. Um lugar onde quase ninguém entra, quase ninguém vê, e de onde, às vezes, alguém simplesmente surge sem aviso. E quanto mais as imagens avançam, mais difícil fica olhar para essa cena como um encontro comum. No meio da floresta, longe de qualquer estrada, de qualquer cidade e de qualquer sinal de vida comum, uma câmera registrou uma cena que parecia impossível. Sozinho, em silêncio, um homem indígena aparecia no meio da mata, carregando um machado, enquanto tentava derrubar uma árvore, como se aquele fosse apenas mais um dia normal.
Mas não era. Porque aquele homem não era um morador qualquer da região, nem alguém perdido tentando sobreviver. Ele era conhecido por viver completamente isolado, longe do contato com o restante do mundo, e por décadas, quase tudo o que existia sobre ele eram apenas rastros, sinais deixados na floresta e raríssimos registros à distância. E foi justamente isso que transformou aquelas imagens em algo tão perturbador. À primeira vista, a cena parece simples. Um homem sozinho, concentrado, golpeando a madeira no meio da mata fechada. Só que, quando você entende quem ele era, e principalmente há quanto tempo vivia daquele jeito, tudo muda de peso. Porque aquele não era apenas um registro raro. Era a imagem de um dos seres humanos mais isolados do planeta. Alguém que sobreviveu sozinho durante anos, cercado apenas pela floresta, pelo silêncio e por um mundo que praticamente já não existia mais para ninguém além dele. E quanto mais você observa a cena, mais desconfortável ela fica. Até que, aos poucos, investigadores e equipes de monitoramento começaram a perceber que aquele homem não fazia parte de um grupo visível. Na verdade, tudo indicava que ele estava completamente sozinho. E isso tornava o caso ainda mais pesado. Porque, antes dele, aquele território não era vazio. Ali existia um povo inteiro, com sua própria língua, seus costumes e sua forma de viver no meio da mata. Mas, com o passar dos anos, invasões, violência e destruição foram apagando quase todos os vestígios daquela comunidade, até restar apenas um único sobrevivente. Um homem sozinho no meio da floresta. Foi por isso que as imagens dele com o machado chamaram tanta atenção. Não era só pela raridade do registro. Era porque aquela cena mostrava alguém tentando continuar uma rotina de sobrevivência em um mundo que já tinha sido destruído ao redor dele. Cada abrigo encontrado, cada buraco escavado, cada sinal deixado na mata fazia crescer ainda mais o mistério em torno da vida daquele homem. Como ele conseguia sobreviver sozinho por tanto tempo? O que ele pensava ao perceber que não havia mais ninguém como ele por perto? E quantos anos ele já vinha vivendo daquela forma, cercado apenas pelo silêncio da floresta? Essas perguntas transformaram aquele caso em um dos mais perturbadores já registrados na mata. Pensa por um instante. Se você abrisse a porta da sua casa agora e desse de cara com um indígena desconhecido, em silêncio, apenas te observando, qual seria a sua reação? E se isso acontecesse no meio de uma floresta, completamente sozinho, ouvindo uma voz que você não entende se aproximando da mata? Pouca gente está preparada para imaginar isso de verdade. Porque encontros assim não causam só surpresa. Eles causam desconforto, tensão e aquele medo que aparece quando a gente percebe que está diante de algo que não consegue explicar. Então comenta aqui embaixo o que passaria pela sua cabeça numa situação dessas. Aproveita também para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Porque esse é só o começo de casos que ficam na mente por muito mais tempo do que deveriam. He sees Philip, who must look like a strange creature with an eye of a camera instead of a human face.
Nas imagens desse caso, o que mais chama atenção não é só a tensão do encontro, mas a forma como tudo parece acontecer entre dois mundos completamente diferentes. Segundo a maneira como esse documentário apresenta a cena, aqueles indígenas estariam diante de algo que, até então, parecia impossível para eles. Um homem branco, com roupas, objetos estranhos e uma câmera apontada em sua direção. E é justamente isso que torna cada reação deles tão inquietante. Porque para quem observa de fora, aquilo pode parecer apenas curiosidade. Mas olhando com mais atenção, dá para perceber que também existe medo, cautela e desconfiança. Em vários momentos, eles parecem tentar entender o que exatamente está diante deles. Quem é aquele homem? O que são aqueles objetos? E até se aquilo poderia representar algum tipo de ameaça. A câmera, por exemplo, não parecia ser vista como algo comum. Naquele contexto, ela surgia como um objeto totalmente estranho, algo que eles não sabiam interpretar, e que podia facilmente ser confundido com algum tipo de arma ou instrumento perigoso. E esse detalhe deixa a cena ainda mais perturbadora. Porque enquanto para um lado aquilo era apenas um registro, para o outro podia ser o primeiro contato com algo impossível de explicar. O mais impressionante é que o encontro inteiro é marcado por esse estranhamento silencioso. Os olhares, a distância, os gestos e a forma como eles observam cada movimento mostram que aquilo não parecia um encontro normal. Parecia a colisão entre realidades que nunca deveriam ter se cruzado daquela forma. E talvez seja exatamente por isso que esse vídeo incomoda tanto. Porque, independentemente de toda a discussão em torno do caso, a sensação que fica é a de estar assistindo a um momento em que o desconhecido ganhou forma humana e ficou frente a frente com quem não tinha nenhuma referência para entender o que estava vendo.